Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast. Hoje eu quero falar sobre alguns temas que são abordados no Zohar dessa semana. E o primeiro assunto é: existe vida após a morte? Para onde a alma vai? Para que dimensão a alma vai? O que acontece com a alma? É uma daquelas grandes perguntas que todo mundo se questiona. E para responder, primeiro a gente tem que entender quem nós somos. Rabbi Isaac Luria, o Ari, fala no livro Portal da Reencarnação que a gente tem que entender que nós somos um aspecto espiritual, isto é, uma consciência que habita dentro do corpo, e que o corpo é uma vestimenta para essa consciência, uma vestimenta para a alma. E assim como o seu corpo, você troca de roupa, de um dia para outro você troca de roupa, a alma também troca de corpo. Você não é seu corpo, você não é seu CPF, você não é seu nome, você não é a imagem que você vê no espelho, você é uma parte espiritual, é uma consciência que habita dentro do corpo. O que acontece na morte é que a alma deixa o corpo e vai para a dimensão espiritual, vai para os mundos superiores, onde ela vai ser julgada por tudo que ela fez na vida. Então, o momento que a pessoa deixa esse mundo físico, que a alma deixa esse mundo físico, a transição para o plano espiritual não é um momento tão fácil para a alma, porque a alma tem que entender o que aconteceu, que ele morreu, né? Deixou esse mundo, mas que ele continua existindo e ele não vai passar por uma transição e que ele inicialmente vai passar por um julgamento, e que esse julgamento, dependendo do que a alma fez neste mundo, nesta vida, pode não ser tão fácil assim. Mas é interessante que os cabalistas nos ensinam que o sono é considerado uma mini-morte, que toda noite, quando a gente vai dormir, a nossa alma sai, uma grande parte da nossa alma sai, e ela é julgada, toda noite a gente é julgado, não é só depois de deixar esse mundo. Toda noite a alma é julgada pelo que ela realizou naquele dia, e se vale a pena a alma voltar. E o Criador decide se a alma tem mérito suficiente para voltar, e o Zohar, inclusive, fala que às vezes o mérito que traz a alma de volta para o corpo e a pessoa acorda no dia seguinte de manhã, nem é alguma coisa boa que ela já fez, mas sim alguma coisa boa que ela ainda vai fazer no futuro. O Zohar fala que a gente não é julgado por coisas negativas que a gente vai fazer no futuro, porque pode ser que a gente mude, pode ser que a gente faça techuvá, se arrependa e não faça aquelas coisas negativas, mas que a gente é julgado por coisas boas. Então uma pessoa pode ter o mérito de permanecer viva por causa de uma coisa boa que ela ainda vai vir a fazer, ou até uma coisa boa para ser um filho que ela vai ter, e aquele filho vai vir a fazer uma coisa boa, então ainda essa pessoa tem um mérito de viver. E o importante é que os cabalistas ensinam que é bom examinar nossa vida toda noite antes de dormir, pensar no que eu tenho feito na vida, pensar o que eu fiz naquele dia, do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista visto lá de cima. Será que vale a pena o Criador investir em mim? Porque todo dia, quando a gente volta de manhã, o que acontece é que o Criador decidiu investir mais tempo em você, decidiu investir mais energia em você, e a gente tem que merecer. A gente tem que merecer pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas e por aquilo que a gente ainda vai fazer. Então se comprometa a melhorar, se comprometa a fazer coisas boas, assim você merece que o Criador continue confiando em você e investindo energia em você. Esse é o primeiro assunto. Aí na porção dessa semana de Raia Sará, Sara deixa o mundo, Sara, a esposa de Abraão, deixa o mundo, e por isso tem esse assunto da morte. E Abraão compra a caverna de Marpela, em Hebron, por 400 moedas de prata, para enterrar Sara. E a história começa na semana passada, que Abraão teve uma oportunidade de compartilhar com 3 anjos, que ele não via como 3 anjos, ele via como 3 viajantes, mas nós sabemos que eram 3 anjos. E ele foi pegar um bezerro do rebanho dele para cozinhar para esses 3 anjos, e o bezerrinho fugiu. E Abraão saiu correndo atrás do bezerro, e esse bezerro entrou dentro de uma caverna no campo que pertencia a um homem chamado Efron. E nessa caverna, quando Abraão entrou atrás do bezerro nessa caverna, quer dizer, Abraão estava no meio de uma ação de compartilhar, e ele foi parar nessa caverna. Ele sentiu uma luz incrível, ele sentiu uma energia positiva incrível, e ele percebeu, ele entendeu que aquele lugar era o portal do paraíso.
Era o portal do Gan Eden, era o portal do mundo espiritual, e ele entendeu que Adão e Eva estavam enterrados ali, e ele entendeu que ele tinha tido essa visão porque ele mesmo, Abraão, tinha que ser enterrado ali futuramente. E agora que Sara deixou o mundo, era o momento certo para ele adquirir a caverna de Marpela em Hebron, e ele foi até esse clã, que era o dono, o proprietário daquela área, e ele fala com eles que ele quer adquirir um pedaço de terra para enterrar a sua falecida. E eles falam, claro, com certeza, Abraão, ninguém vai negar alguma coisa para você, você é um homem ótimo, você é um homem importante. Ele fala, então eu quero comprar a caverna de Marpela e o campo ao seu redor, que pertence a Efron, e é a primeira transação comercial registrada na história, no caso registrada na Bíblia, na Torá, no livro de Gênesis, que Abraão acabou comprando de Efron por 400 moedas de prata. Mas o Zohar discute que Abraão não chegou dizendo direto o que ele queria. Quero comprar a caverna de Marpela em Efron, a caverna de Marpela em Hebron, que pertence a Efron. Se ele tivesse dito direto o que ele queria, o preço ia subir para a estratosfera. Ele falou de uma forma geral, quero comprar um pedaço de terra aqui junto de vocês. E aí Efron, depois ele falou, quero comprar a caverna de Efron, e Efron vendeu para ele, e mesmo assim pediu um preço muito caro. Mas a lição que o Zohar fala dessa história, que cada um de nós pode aprender, é o seguinte: o que é para ser seu, será seu. Que está escrito no Zohar que Abraão viu uma luz incrível ali, viu que ali era o portal do paraíso, e Efron olhava, não via nada, era uma caverna escura, para ele era um lugar que não servia para nada, porque não servia para agricultura, porque tinha uma caverna, não servia para o gado, porque tinha uma caverna, então não servia para a pastagem do gado, não servia para nada. E por que Abraão viu uma luz ali? Porque era para ser dele. E por que Efron não via nada? Porque não era para ser dele, na verdade não pertencia a ele. Estava na mão dele naquele momento, mas não pertencia a ele por toda a eternidade. E pertencia sim a Abraão. Então, quando Abraão foi negociar, ele correu atrás, ele perseguiu uma coisa que ele já sabia que era para ser dele. E isso é um lugar muito bom para citar. Quando uma pessoa está numa consciência de fazer a coisa certa, numa consciência de compartilhar, aí ele vai saber aquilo ali é para ser meu. Isso pode ser um relacionamento, pode ser uma alma gêmea, pode ser um pedaço de terra, pode ser um apartamento que você está pensando em comprar ou alugar. Você vai sentir que aquilo é teu. E aí você vai para a negociação com uma segurança. Se for para ser meu, vai ser meu. E se não for para ser meu, eu nem quero. Se não for para ser meu, eu vou saber, porque não vai acontecer, e eu estou disposto a abrir mão. Mas saiba disso, o que é para ser seu, ninguém pode te tirar. Tenha essa segurança. Se uma pessoa é tua alma gêmea, ninguém vai roubá-la de você. Se um pedaço de terra é para ser teu, se alguma propriedade é para ser tua, ninguém vai tirar de você. O que é para ser seu, será seu. Esse é o começo da porção dessa semana. Aí logo em seguida tem uma história muito interessante do encontro de almas gêmeas, Isaac e Rebeca. Isaac e Rivká se encontram e se casam. Eles eram almas gêmeas. E os dois estavam numa consciência muito elevada, numa consciência de compartilhar. Tanto Isaac, porque ele é o filho de Abraão, que é a personificação do compartilhar no mundo, e Isaac aprendia com Abraão, então ele era uma pessoa que tinha uma total consciência de compartilhar, e Rivká também era uma moça que estava nessa consciência de compartilhar, tanto é que na história ela compartilha com Eliezer, o servo de Abraão, e dá de beber para Eliezer, e dá de beber, dá água para todos os camelos dele, tinha 10 camelos, imagina quanta água bebem 10 camelos, ela deu água para todos os camelos beberem, ela estava numa consciência de compartilhar. E aí, toda a história, vale a pena ler no livro de Gênesis, acontece com um timing perfeito e com sincronicidades perfeitas. Eliezer, quando chegou para encontrar uma alma gêmea para Isaac, que tinha que vir da família de Abraão, ele chegou na beira de um poço e ele falou: Senhor do Universo, a moça que vier tirar água aqui nesse poço e oferecer água para mim, e não só para mim, oferecer água para todos os meus camelos, eu vou saber que essa é a alma gêmea certa para o meu senhor Isaac, porque eu vou saber que ela está numa consciência elevada, numa consciência de compartilhar. Mal ele acabou de falar, a oração dele foi respondida, veio Rivká e deu água para ele e para os camelos, e aí começou uma série de sincronicidades, né, não existe coincidência, de sincronicidade, que ficou claro que eles eram para ser um do outro. E como que eu posso fazer para encontrar a coisa certa, seja minha alma gêmea, seja um pedaço de terra, eu saber que é meu? Eu tenho que estar na consciência de compartilhar. O pré-requisito é estar numa consciência de compartilhar, numa consciência, eu quero fazer a vontade de Deus.
eu quero fazer, eu diminuo o meu eu estou disposto a zerar a minha própria vontade que vem do ego diante da vontade de Deus, eu quero fazer a coisa certa, quero estar cada vez mais conectado com a luz do Criador. E quando eu quero fazer a coisa certa, esse é meu desejo, e eu quero estar cada vez mais próximo da luz do Criador, o universo vai conspirar a meu favor, as coisas vão fluir a meu favor, e no caso de Isaac e Rebeca, tudo confluiu a favor deles, e as sincronicidades aconteceram, as coincidências aconteceram, para eles poderem se encontrar. Então, quando nós estamos alinhados com a luz realiza os nossos desejos. O Criador faz os nossos desejos. Agora, tem que ser o desejo que vem da alma, não o desejo que vem do ego. Nós temos duas partes dentro de nós, a inteligência da alma, a consciência da alma, e a consciência do corpo, a consciência do ego. Se eu estou alinhado com a luz, se eu estou fazendo a coisa certa, os meus desejos que vêm da alma, o Criador vai realizar. E os meus desejos que vêm do ego, é melhor mesmo que o Criador não realize, porque vai me levar ao caos. Então a gente quer essa semana aproveitar uma energia muito positiva que emana da caverna de Marpela, o portal do paraíso, onde estão enterrados os patriarcas e matriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rivká, e Jacó e Leia, para receber uma energia que vai iluminar a nossa alma e para a gente estar cada vez mais próximo da luz do Criador, cada vez mais alinhados com o nosso próprio eu superior e no caminho certo que vai nos conduzir à prosperidade, à plenitude, à satisfação e ao bem-estar. Amém. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima semana.